Eu tô devendo um exemplar do meu romance, Como Era Triste a Chinesa de Godard, pro Gustavo Gelmini, um amigo querido que mora hoje em Paris, que é um cineasta, coreógrafo, um especialista em videodança, professor, muito preocupado com essa questão do movimento da cena, dos bailarinos, dos coreógrafos, dos dançarinos e a relação dele com a imagem. E eu tenho um papo sempre muito constante com o Gelmini sobre BDs, que é o termo para banda desenhada, que é como se chama as histórias em quadrinhos na França. A gente fala muito sobre Obelix e Asterix. Esse ano, por acaso, tem um álbum novo da dupla do de Gaules chegando, inclusive aqui, que é o Lusitânia, em que eles vão enfrentar uma série de desafios no condado portucalense, mais conhecido como a Terrinha, de onde vem meu pai, seu João, e minha mãe, Dona Maria. O Gelmini sempre conversa comigo sobre o Asterix. Aliás, tem uma série nova do Asterix de animação na Netflix, e lá é possível ver o último longa-metragem live action baseada nas HQs de Goscinny e Uderzo, o Império do Meio, que foi um enorme sucesso de bilheteria na França, fez cerca de 4,5 milhões de espectadores lá em 2023. Tem Guilherme Canet e Gilles Lelouch nos papéis principais. Eu tô lembrando do Gelmini porque a gente também conversa muito dos nossos papos cinéfilos sobre Steven Spielberg. É um dos cineastas que ele mais debate. Eu lembro de um papo acalorado que a gente teve sobre os Fabelmans, né? Uma série de reflexões que o Gustavo sempre traz à luz da filosofia, sobre Nietzsche, sobre o narcisismo na cultura ocidental, enfim. E sempre pensando esse lugar do Spielberg sendo uma espécie de Andersen moderno, assim, um grande criador de fábulas. Dois filmes seminais da história do Spielberg estão em debate hoje aqui com a gente, ambos sucesso de bilheteria, ambos indicados a muitos Oscars, ambos conectados com as cartilhas da ficção científica. De um lado, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do outro, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. Roda a vinheta! O primeiro filme do Spielberg que eu vi na televisão, na TV Globo, na sessão da tarde, em 1990, numa semana assim que só tinha longa bombado na tarde da Globo, é o Encurralado, que originalmente foi idealizado como um telefilme, mas chegou aqui ao Brasil no cinema numa história muito louca, assim. Ele foi submetido pelos produtores à avaliação de alguns exibidores, entre eles o senhor Alberto Chatovsky, um dos responsáveis pela consolidação do Grupo Estação e que, na época, cuidava do Cinema 1 em Copacabana, junto com o crítico Elias Heredo. O Chatovsky viu aquele filme e falou assim: isso não é um filme para televisão, isso é um filme para o cinema. Lançou o Encurralado e foi um enorme sucesso. Na sequência, ele vem com Louca Escapada, Sugarland Express, que concorre à Palma de Ouro de Cannes e ganha o prêmio de melhor roteiro. E depois, em 75, ele faz o Tubarão, que aí muda tudo. Ele se torna o criador do conceito de blockbuster, dos arrasa-quarteirões, para serem lançados sobretudo no período do verão americano, e vira uma espécie de darling dos exibidores, acertando assim um filme atrás do outro, principalmente depois do fenômeno ET, que foi assim um arrasa-quarteirão. Nos anos 90, ele emplaca 2 longas-metragens numa seara trágica, que é a seara da Segunda Guerra Mundial, 2 filmes de abordagens diferentes, A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, no período entre 1993 e 1999, e ele ganha Oscar de melhor direção pelos 2 e se estabelece como uma das grandes vozes autorais do nosso tempo, consagrado com um convite para presidir o Júri de Cannes em 2013, quando ele concede a Palma de Ouro para o Azul é a Cor Mais Quente, de Abdelatif Kechiche, e na sequência ele é homenageado pela Berlinale, pelo Festival de Berlim, isso em 2023, onde ele ganha um Urso de Ouro honorário pela sua história de grandes filmes. Quando eu escrevi a biografia do Renato Aragão,
do Ceará para o coração do Brasil, que dá para ser comprado ainda pela Amazon, eu dediquei o livro a um produtor e roteirista que me apresentou ao meu adorável Trapalhão, que foi o Gustavo Gontijo, que hoje trabalha na O2, junto ali com o André Barata Ribeiro, com o Fernando Meirelles, com um time de gigantes. O Gontijo é uma das pessoas que mais ama o Spielberg que eu conheço e mais ama George Lucas. Não por acaso eu tive junto com o meu querido tio Guto, com o Gustavo, em Cannes, quando o festival francês entregou a Palma de Ouro honorária para o George Lucas em 2024, exibindo trechos do Star Wars. Por que eu estou puxando essa curiosidade para vocês? Porque Star Wars, primeiro episódio 4, Uma Nova Esperança, é de 77. Naquele ano, o Spielberg lançou Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E falava-se qual dos dois filmes mais ia ter bilheteria. Um grande amigo do George Lucas, o Spielberg botou todas as fichas no filme do amigo. Mas o seu Contatos Imediatos também bombou. Essa produção, que custou cerca de 15 milhões, 14 milhões e pouquinho, faturou assim uns 306 milhões, foi indicada a uma leva de Oscars e é considerado um dos pilares da ficção científica. O Spielberg trouxe para o longa um dos pais da Nouvelle Vague, o movimento que modernizou o cinema na França, François Truffaut. Ele interpreta um ufólogo que vem pesquisar manifestações de OVNIs na América. E várias pessoas são tocadas por visões de naves espaciais. Entre eles, um eletricista interpretado por Richard Dreyfuss, que fez o Tubarão com Spielberg. Esse papel originalmente era para Steve McQueen, só que o astro de Bullitt achava que não convenceria, chorando, com a carga emotiva que o Spielberg precisava. O papel chegou a ser oferecido para o James Caan, para o Al Pacino e até para o Gene Hackman, mas acabou indo para o Dreyfuss numa interpretação memorável. Don't hang up, just don't... Todo mundo acredita que um dos maiores imãs de bilheteria de 2025 vai se chamar Jurassic World Recomeço, com a Scarlett Johansson. Ele é uma tentativa de resgatar um fenômeno que o Spielberg emplacou lá no início dos anos 90. Assim, vale lembrar que 93 é um ano mágico para ele, que é um ano que ele emplaca o Lista de Schindler, pelo qual ele ganha o primeiro Oscar, ele faz uma grande reverência ao povo judeu que sobreviveu aos horrores imperdoáveis do Holocausto e, ao mesmo tempo, ele faz um grande reforço à ficção científica, resgatando as criaturas do período Jurássico, numa grande reflexão sobre clonagem, sobre a preservação de fósseis e, sobretudo, sobre a cobiça incontrolável de grandes capitalistas. Ele conta com um mestre da direção no seu elenco. Da mesma maneira como Contatos Imediatos teve o Truffaut, ele conta com Sir Richard Attenborough no papel do criador do Parque dos Dinossauros, que é uma espécie de Disneylândia da biologia, que resgata a partir do DNA de criaturas do passado preservados em âmbar, os grandes dinossauros voltam à vida, só que nessa volta, quando eles resolvem recriar Velociraptors e um T-Rex, eles condenam aquele canteiro ali da América Central a perigos assim inenarráveis. E um paleontólogo, interpretado pelo grande ator do Novíssimo Mundo, Sam Neill, vai ser o salvador da pátria, tendo a seu lado outras experts na pesquisa de dinos vivida pela Laura Dern e um matemático, o Dr. Ian Malcolm, super bem interpretado pelo Jeff Goldblum. Where's the goat? Só para medir números para vocês, o Parque dos Dinossauros custou 63 milhões, o que não era muito para os padrões dos anos 90, e faturou cerca de 1 bilhão.
A continuação, a primeira das várias continuações, Mundo Perdido, foi dirigida pelo próprio Spielberg e assim é uma sequência luminosa que traz Julianne Moore no papel central. Sabe que um dos Spielbergs que mais me comoveram na vida é o Inteligência Artificial. É um filme pouco citado, mas é um dos grandes trabalhos deles, um trabalho que ele herdou do Stanley Kubrick. Então, falar do Spielberg hoje é uma forma de relembrar filmes memoráveis dele que marcaram a minha vida. Minority Report é outro desses longas, assim. Eu acho que se a gente for puxar pela memória, todo mundo tem um Spielberg para chamar de seu. Mas quem é que ganha hoje? Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Não tem como a gente deixar de lado esse filme fundamental para a consolidação do cinema moderno americano. Godzilla. Essa é a dica de leitura que você tem que ter daqui para frente. Ozymandias, do meu querido amigo José Roberto de Castro Neves, um dos grandes nomes do direito no país, que tem livros sobre Shakespeare, tem livros sobre os Beatles, tem livros sobre o Brasil e vem agora com uma ficção. Acho que ele é uma figura fundamental para a gente pensar os novos caminhos da literatura no Brasil. Zé Roberto de Castro Neves. Aqui, todos os programas do canal 7x7 estão super conectados com a arte da palavra. Vocês vão encontrar reflexões muito preciosas no departamento de doramas da Raíza Vaz e no momento crítico do meu chapinha Gustavo Valente. Esse nosso empório cinematográfico é uma forma de celebrar o audiovisual em todas as suas vertentes. Salve o cinema! Salve Steven Spielberg!